Estamos a aguardar som diretamente da Câmara Municipal para a transmissão da sessão ordinária referente a esta segunda-feira, hoje vivendo esta noite de 29 de abril, ano 2013. Estando assim presente, número suficiente de vereadores. Eu vou permitir para vocês. Vou abrir uma exceção dos novos vereadores. E daí da minha cerveira, Marcos? Ah, você tá escondido, hein? Não, tô chegando agora. Público no plenário da Câmara, assistindo a sessão, aos ouvintes da Rádio Jaguaraíva. Estando assim, número suficiente de vereadores permitindo a abertura da sessão, conforme o registro do próprio, invocamos a proteção de Deus e declara aberta a 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Coloco a ata da sessão anterior em votação única pelos senhores vereadores, já sendo de conhecimento de todos. Não havendo manifesto contrário por parte dos senhores vereadores, está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento à sessão, no espaço dedicado ao expediente, solicito o diretor de gabinete desta casa, doutor Oswaldo, que faça a leitura de documentos e correspondências recebidas. Muito boa noite. Ao dar início à leitura da correspondência recebida por essa Casa de Leis, nós divulgamos as datas comemorativas da semana de 29 de abril a 5 de maio. 30 de abril, Dia do Ferroviário e Dia Nacional da Mulher. 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Dia do Solo, Dia do Pau-Brasil, Dia do Sertanejo e Dia do Parlamento. 5 de maio, Dia Nacional das Comunicações, Dia do Expedicionário e Dia do Campo. Esta Casa Legislativa recebeu da Associação Projeto Vida, datado de 22 de abril de 2013, o seguinte ofício. Senhor Presidente, através do presente venho apresentar a Vossa Excelência a prestação de contas da terceira parcela do convênio 006/2013, no valor de R$ 7.912,22,
firmado entre a Associação Projeto Vida e a Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, em 3 de janeiro de 2013. Atenciosamente assina Neomar André Silva Sisuplim, presidente. Do gabinete do vereador pastor Valdemir Ferreira, nós temos o ofício de número 003/GAB/13, Jaguariaíva, 29 de abril de 2013. Senhor presidente, por intermédio deste, vimos até a presença de Vossa Excelência com a finalidade de encaminhar para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 06/2013, que oficializa e institui o passe maternidade para gestantes e mães de recém-nascidos. Confiando em poder contar com vossa atenção e atendimento ao acima solicitado, antecipamos nossos agradecimentos e, ao ensejo, renovamos votos de consideração e apreço. Atenciosamente assina o vereador pastor Valdemir Ferreira, e acompanha este ofício o projeto de lei que tem como súmula: oficializa e institui o passe maternidade para gestantes e mães de recém-nascidos, autoria vereador pastor Valdemir Ferreira. Artigo 1º, fica oficializado e instituído o passe maternidade, que será destinado ao transporte coletivo de gestantes e mães de recém-nascidos ou crianças de até 1 ano, usuárias do SUS, Sistema Único de Saúde, e carentes para acesso à rede pública de saúde do município. Parágrafo único. Para a comprovação do disposto no artigo 1º, as mães deverão apresentar os seguintes documentos: cópia do cartão SUS, cópia da certidão de nascimento e cópia do comprovante de endereço para a confecção da carteirinha de passe maternidade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jaguariaíva, Paraná, plenário do Dr. Hamilton Jorge Cunha, 29 de abril de 2013, assina o vereador do PTB, vice-presidente desta Casa de Leis, pastor Valdemir Ferreira. Temos também o requerimento de número 001/13, dos vereadores Alencar Alves de Melo, Edilson Fernandes, Gilberto Mussi, José Marcos Peça Filho, Reginaldo da Silva e pastor Valdemir Ferreira, endereçado à mesa da Câmara Municipal. Senhor presidente, os vereadores que o presente subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com a lei orgânica do município, ouvido o plenário, requerem que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Otélio Renato Baroni, digníssimo prefeito municipal, para que encaminhe as seguintes informações. Item A, relação dos servidores públicos municipais lotados na prefeitura municipal que prestam serviço como comissionados. B, relação dos servidores públicos municipais lotados no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariaíva, SAMAI e IPAS-PMJ, que prestam serviço como comissionados. C, relação de pessoas aposentadas que exercem o cargo em comissão junto a esta municipalidade. D, informando os cargos ocupados pelos mesmos, bem como a função e salários percebidos. As informações, ora solicitadas, são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça a sua função de controle externo dos atos do Poder Executivo. E ainda este requerimento encontra-se alicerçado em disposição expressa no artigo 17, item 16 da Lei Orgânica do Município e artigo 194 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Nesses termos, pede e espera deferimento de ofício da Câmara Municipal de Jaguariaíva, em 29 de abril de 2013, assinam os vereadores supramencionados: Alencar Alves de Melo, Edilson Fernandes, Gilberto Mussi, José Marcos Peça Filho, Sandra Maria Negrini, Reginaldo da Silva Menzo e pastor Valdemir Ferreira. Temos também o requerimento de número 002/13, dos vereadores Alencar Alves de Melo, Edilson Fernandes, Gilberto Mussi, José Marcos Peça Filho, Reginaldo da Silva, Sandra Maria Negrini e pastor Valdemir Ferreira, endereçado à mesa da Câmara Municipal. Senhor presidente, os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais em conformidade com a lei orgânica do município, ouvido o plenário,
requerem que seja oficiado ao presidente do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Jaguariúna para enviar a este Legislativo Municipal as seguintes informações. Considerando a publicação no Jornal Semanário Oficial, datado de 19 de abril do corrente ano, onde consta a publicação do processo número 8.893/2013, sendo investigado o servidor público aposentado Silas Gerson Aires, considerando ser uma pessoa que contribuiu em muito para o progresso deste município, o qual encontra-se acamado e necessita dos cuidados médicos, com o gasto de medicamentos e outros. Item A. Existe ato do IPASP-MJ determinando a revogação da aposentadoria do servidor? B. Enviar cópia do relatório da comissão processante que concluiu pela ilegalidade da aposentadoria do servidor. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, no termo do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função de controle externo dos atos do Poder Executivo. E ainda este requerimento encontra-se alicerçado em disposição expressa no artigo 17, item 16 da Lei Orgânica do Município e artigo 194 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Nesses termos, pede e espera deferimento o edifício da Câmara Municipal de Jaguariúna em 29 de abril de 2013 e assinam os vereadores anteriormente elencados. Requerimento número 003/13 dos vereadores Alencar Alves de Melo, Edilson Fernandes, Gilberto Mussi, José Marcos Peça Filho, Reginaldo da Silva, Sandra Maria Negrini e Pastor Valdemir Ferreira, endereçado à mesa da Câmara Municipal. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, ouvido o plenário, requerem que seja oficiado o presidente do Instituto de Previdência e Assistência aos servidores públicos municipais de Jaguariúna para enviar a este Legislativo Municipal as seguintes informações sobre o processo 8893/2013, onde consta como investigado o servidor aposentado Durval Ataíde Filho. Item A. Existe ato do IPASP-MJ determinando a revogação da aposentadoria do servidor? Item B. Enviar cópia do relatório da comissão processante que concluiu pela ilegalidade da aposentadoria do servidor. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça a sua função de controle externo dos atos do Poder Executivo. E ainda este requerimento encontra-se alicerçado em disposição expressa no artigo 17, item 16 da Lei Orgânica do Município, e artigo 194 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Nestes termos, pedem e esperam deferimento edifício da Câmara Municipal de Jaguariúna, em 29 de abril de 2013, os vereadores acima mencionados, Alencar Alves de Melo, Edilson Fernandes, Gilberto Mussi, José Marcos Peça Filho, Sandra Maria Negrini, Reginaldo C. da Silva, Pastor Valdemir Ferreira. Requerimento número 01/2013, dos vereadores Neuci Fonseca Cursino, Iracema Batista da Cruz, Cleiton Júnior B. Martins, endereçado à presidência da Câmara Municipal. Senhor Presidente, os vereadores que a este subscrevem no uso de suas atribuições legais, ouvido o plenário, e nos termos regimentais vigentes, requerem que Vossa Excelência disponibilize a relação de todas as diárias usufruídas pelos vereadores desta Casa de Leis, assessores, funcionários efetivos e comissionados, assim sendo anexados, junto ao requerimento, os documentos de comprovação de viagem dos mesmos e nos fornecer um relatório da utilização dos veículos deste Legislativo Municipal no período de janeiro até a presente data. Jaguariúna, 24 de abril de 2013, assinam Neuci Fonseca Cursino, Iracema Conceição Batista da Cruz e Cleiton Júnior Bueno Martins. Ainda temos a indicação número 13/13, de autoria da Edilson Negrini, sugerindo
de uma forma sucinta, sugerindo a possibilidade de modificar o trânsito no final da Avenida Antônio Cunha, trecho em frente à Caixa Econômica, colocando mão única. Indicação número 14/13, de autoria da Edil Sandra Negrini, sugerindo a possibilidade de patrolar e cascalhar as ruas e travessas do bairro Lanças de Cima. Indicação número 15/13, de autoria da Edil Sandra Negrini, sugerindo a possibilidade de proceder à operação tapa-buracos nas ruas Doutor Toledo, 7 de setembro e Nabor Pedro Mascarenhas, todas situadas na Cidade Alta. Indicação número 16/13, de autoria da Edil Sandra Negrini, sugerindo a possibilidade de instalar um semáforo ou outra medida possível que organize o trânsito no entroncamento, no bairro Jardim Matarazzo, próximo à Escola Colorindo o Mundo, reforçando assim a indicação de número 05. Indicação número 17/13, de autoria da Edil Sandra Negrini, sugerindo a possibilidade de passar a patrola e colocar pedrisco no pequeno trecho Ruela, ao lado do Colégio Positivo de Jaguariaíva. Indicação número 83/13, de autoria do Edil Pastor Valdemir, sugerindo a retirada de entulho, lixo, na rua Pedro Valles, frente ao número 64, no bairro Pedrinha 1. Indicação número 84/13, de autoria do Edil Pastor Valdemir, sugerindo a correção na Boca de Lobo, de frente ao posto de saúde Dr. Domingos Cunha, no bairro Jardim Santa Cecília. Excelência, eram essas correspondências recebidas por este Legislativo Municipal. Nossos agradecimentos ao assessor de gabinete desta casa, doutor Oswaldo. Passamos, assim, ao grande expediente, espaço dedicado ao uso da tribuna pelos vereadores provavelmente inscritos. Solicito do primeiro secretário, doutor Gilberto, se há vereador inscrito. Se houver, que chame por ordem de inscrição. 11 vereadores inscritos, senhor presidente, e a primeira inscrita, a vereadora Sandra. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras presentes, ouvintes da Rádio Jaguariaíva, boa noite. Mais uma vez, obrigada pela presença e audiência. Primeiramente, eu quero agradecer ao incentivo externado pelo colega vereador Edilson Fernandes, em relação ao trabalho que a gente vem tentando realizar. Vamos tentando, desta forma, aprendendo com vocês, a realizar o trabalho que a gente se propôs em tempos de eleição. Quero também, vereador Nenzo, em nome das escolas estaduais, agradecer a sua disposição em relação à entrega das merendas, caso seja necessário, e me coloco à disposição, tendo a sua autorização, de reunir os diretores e chamá-lo para que você possa passar, então, essa disposição em relação a esse bem à comunidade, caso seja necessário. Quero também parabenizar ao pastor Valdemir, vereador pastor Valdemir, pela moção de aplauso em relação ao trabalho do comando da Polícia Militar. Eu quero ressaltar que o trabalho realizado pela Polícia Militar nas proximidades do maior colégio do nosso município, o Colégio Rodrigues Alves, tem feito que é o policiamento ostensivo nos horários de início de aula, tem feito a diferença em relação ao funcionamento do colégio. Esta é uma ação por nós, educadores, há muito tempo solicitada. Então, a gente aplaude também e espera que esse trabalho continue sendo efetivado. Agradecer a presença aqui do pessoal da Limeira, a Irene,
sua família toda aí, sempre presente quando possível, né, Irene? O Rafael, que também está sempre aqui, marcando uma presença importante. Rafael, obrigado pela sua presença. Tifael. Hoje a gente nota que nós estamos com um número reduzido, um pouco menor, então convidamos a população para que compareça. Quero também, nessa ocasião, agradecer, senhor presidente, os funcionários aqui da Câmara, a professora Elisete, pela persistência e disposição quando se propõe a fazer um trabalho, agradecer a colaboração, a disposição do presidente em nos abrir essa casa, na ocasião do dia reservado para alertar e conscientizar a todos da necessidade de combater a hipertensão, que é uma das maiores causas de morte no mundo. Em cada 3 adultos sofre de hipertensão arterial ou pressão alta, uma condição que causa cerca de metade de todas as mortes por derrame e problemas cardíacos no mundo inteiro. E 22,7% dos adultos do país têm hipertensão. Ou seja, esse mal precisa ser evitado e a conscientização da necessidade de se cuidar para evitar esse problema de saúde cabe a todos nós. E nós fizemos de uma forma simples a nossa parte proposta em nossas campanhas, que é a de apoiar a saúde dos munícipes. Contamos para a realização dessa pequena ação com a parceria da farmácia Farmatotal, através da proprietária Gladys, Farmácia Filadélfia, através da proprietária Miriam, e Supermercado Hickley, através do gerente Anderson, os quais agradecemos a disposição também dos funcionários Giovanni, da Farmatotal, e da Simone, da Farmácia Filadélfia, que tão prontamente estiveram presentes aqui, fazendo o trabalho na sexta-feira, aferindo a pressão dos que aqui estavam e passaram. Agradecemos a colaboração de todos que se propuseram a participar, como os funcionários dessa casa, alguns vereadores que se fizeram presente, vereador Neuso, vereador Gilberto, vereador Juninho. Agradecemos também a professora Beth e o pessoal do coral Alegria de Viver da Casmi, que também estiveram presentes e participaram. A todos, nosso muito obrigada. Eu quero aqui agradecer a participação também de um trabalho da professora Elza Gaudêncio. Ao agradecer e parabenizar a professora Elza Gaudêncio, que gentilmente nos enviou os trabalhos de seus alunos para serem expostos aqui na Câmara, em ocasião da comemoração do Dia do Livro da Literatura Infantil, dia 18 de abril, parabenizo a todos os educadores do nosso município por ocasião do Dia da Educação, comemorado ontem, 28 de abril. Peço autorização, senhor presidente, para concluir o pensamento nos 3 minutos de bancada e dizer que ninguém nega o valor da educação e que o bom professor é imprescindível. Mas ainda que deseje bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonadamente o trabalho de educar. A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade e governantes, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois, com elas, demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias, e não apenas galinhas. Pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela,
tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Obrigado pela atenção e uma ótima semana a todos. Em seguida, eu farei uso da palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, amigos e autoridades aqui presentes, ouvintes da Rádio Jaguaraíva, boa noite. Inicialmente, quero destacar dois fatos importantes aqui para a nossa comunidade. Na quinta-feira, foi a inauguração do NAPAI. Quinta-feira, na NAPAI, foi a inauguração do pátio de atividades Norsk Skog Pisa. Foi feita a cobertura do pátio da PAI. E nessa oportunidade eu quero parabenizar o senhor Vanderlei Madruga, dirigente da Norsk, pela doação de R$90 mil para aquela instituição, parabenizar a presidência da PAI, a direção, funcionários e alunos. Essa cobertura vai propiciar a que os alunos façam com qualquer tempo, chovendo ou não, atividades e para outros eventos como esse que comparecemos. Lá estiveram também os colegas vereadores Juninho e Rafael. Quero também destacar outro fato, que anualmente o Sindicato de Papel da PISA faz um evento muito grande para os funcionários, foi um evento muito marcante, muito bem organizado. Meus parabéns ao presidente do sindicato, que é o nosso amigo Benedito Cardoso, e o secretário Marinho. E eu quero ler rapidamente aqui uma notícia sobre um fato que projetou o Jaguaraíva aí, além fronteiras. Melhor idade de Jaguaraíva no 16º Encontro da Felicidade do Mercosul. O Clube da Melhor Idade Lago Azul de Jaguaraíva participou do 16º Encontro da Felicidade do Mercosul, acontecido em Camboriú, nos dias 16 a 21 de abril. O evento reuniu mais de 1.000 participantes de todo o país e também de países do continente sul-americano, propiciando um intercâmbio muito proveitoso para todos. Estiveram presentes as companheiras da Melhor Idade de Jaguaraíva, Odaci, Lúcia, Araci, Lúcia, a outra Lúcia novamente, Rose, Elzira, Roseli, Marlene, Rosita, Geni, Silvia, Abete e Jô. A companheira Abete participou do show de talentos que fez parte da programação do encontro e arrebatou nada menos do que o primeiro lugar entre os participantes, interpretando a música Fascinação, contando com o playback do grande maestro de Jaguaraíva, o senhor Dirceu Ferreira, nosso amigo Pelé. Agora eu quero comentar de uma rua que o vereador Rafael conhece bem o pessoal daquela rua, que é a Rua Francisco R. Santos. Você indo daqui no sentido da Vila Pinheiro, quando chega do Benato, em vez de virar para a ponte, vira para a esquerda. Ali os moradores fizeram um pacto de levar a seríssimo a coleta de lixo reciclável, iniciativa do Executivo. E tanto fizeram que toda terça-feira eles deixavam o lixo arrumadinho para que o caminhão passasse. Só que o que aconteceu? Perderam completamente o incentivo, já estão colocando o lixo todo junto, porque o caminhão não passa mais lá. Vamos ver se a partir desse alerta o caminhão continua passando. Quero também dizer que continuamos trabalhando em vários projetos que envolvem principalmente idosos excepcionais, e já que o Executivo permitiu a alta da passagem da circular, do ônibus, a gente tem que ver os dois lados. De repente apresenta uma planilha que realmente precisa de um aumento, mas vamos ver o outro lado, que seja exigido melhores veículos, rigor no horário, pelo menos um veículo para deficientes. É essa a nossa luta. Para vocês verem que aqui nós falamos imparcialmente, eu visitei a creche
que está sendo construída na rua João Trax. É uma creche enorme, muito bem feita, que vai abrigar 400 crianças. Então, realmente é uma obra espetacular. Eu fiquei muito satisfeito hoje quando saí de lá. Em compensação, eu pego um jornal, eu não sei se posso chamar de jornal aquilo, Tribuna do Povo, e entrevistando o promotor faz uma pergunta maliciosa. É verdade que o vereador Gilberto Mussi alegou na tribuna que está sendo perseguido por causa de aposentadorias? Primeiro, eu não tenho aposentadorias. Eu tenho 66 anos, tenho uma aposentadoria. E não era perseguição do judiciário, é perseguição do prefeito. Prefeito que se mete toda hora que pode com funcionário público. Temos agora a notícia da cassação da aposentadoria do senhor Silas G. Soares. Isso é uma brutalidade que não tem nome. Não dá para nominar isso aí. Então, não tinha nada a ver com o promotor. Foi uma pergunta muito maliciosa. Não respondeu a pergunta que eu fiz da edição anterior, que este jornal, como eu disse, não sei se é jornal, alegou que o Hospital Carolina Lupion não atende mais, só um minutinho, estou encerrando, senhor presidente, pacientes particulares e conveniados, por causa de uma denúncia, também não respondeu de quem é a denúncia. E teve a cara de pau que o prefeito tem tido de alegar que o acidente que eu mencionei aqui, de um cidadão na rua Subtenente Deable, foi motivada pelo asfalto feito há mais de 6 anos. Quem é que aguenta isso? Será que o povo é burro? Então, em 6 anos, o atual prefeito não arrumou aquilo lá? Meu secretário. Infelizmente, meu tempo terminou, eu quero encerrar. Os outros assuntos ficam para a próxima reunião. A próxima vereadora a fazer uso da palavra, a vereadora Neuci. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, ao público aqui presente, que bom que vocês vieram, mas está faltando bastante gente. A gente aproveita esse momento para estar convidando aos ouvintes da Rádio Jaguaribe para estarem aqui participando conosco. Sejam todos bem-vindos. O secretário também do PT, senhor Romão, Pedro, sejam todos bem-vindos. Só queria relatar, semana passada eu estive em Curitiba na terça-feira no gabinete do deputado Péricles, buscando apoios e recursos que sejam disponibilizados aqui para a nossa cidade. E ele ficou de passar para nós algumas coisas via e-mail, e depois estarei relatando a vocês. Na quarta-feira, eu, a vereadora Iracema e o vereador Juninho, estivemos na formatura de cabeleireiro, na Casmi, uma parceria entre a Prefeitura e o SENAC, e estava muito bonito, lotado, foram 18 formandos. A gente quer parabenizar todos eles por essa conquista e dizer que continuem se aperfeiçoando, porque é um ramo muito procurado e com certeza vão se dar muito bem, são novos empreendedores aqui da nossa cidade. Então, parabéns a todos eles em nome dos outros vereadores que estiveram ali comigo. Quero também parabenizar a equipe dos desbravadores de Jaguariaíba, na pessoa do senhor José, Mauro e Disney, pelo ótimo trabalho que vem realizando junto aos jovens e adolescentes da nossa cidade, né, os quais vêm prestando serviços voluntários para a nossa cidade, né, na limpeza do Parque Linear, em vários sentidos. São pessoas que trabalham falando da palavra de Deus também, tirando esses jovens das drogas e outras coisas que vocês sabem. Então, a gente fica muito feliz. E sábado retrasado, nós tivemos uma caminhada de 20 quilômetros. Saímos aqui de Jaguariaíba, da igreja dos desbravadores lá da Adventista do Primavera, e fomos até o bairro do Gentil. Foi bem gostoso, cansativo, mas valeu a pena. E estivemos na casa da dona Didi e seu esposo, que nos receberam com muita alegria. Acampamos ali, foi gratificante e foi muito bacana, e a gente fica muito grato a isso. Quero também agradecer a equipe do Toninho Martins pela indicação ao qual fizemos ali da Operação Tapa Buracos
no Jardim Edith, e foi realizado com muito sucesso. Agradeço imensamente a isso. Quero também mandar um abraço para o irmão João e a irmã Sinira, que sempre estão ligados na Rádio Jaguareíba, ouvindo as nossas propostas aqui na Câmara. Essas são as minhas palavras. Peço a Deus que derrame de suas bênçãos a todos vocês e tenham todos uma boa noite. Próximo inscrito, o vereador Rafael. Senhor presidente, demais vereadores, ouvintes da Rádio Jaguareíba, público aqui presente, amigos, representantes do Executivo Municipal, muito boa noite. Hoje eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para comentar que estive na semana passada junto com o Edil Gilberto e Edil Juninho, como comentado pelo Dr. Gilberto, ali na inauguração do espaço coberto da PAI, e gostaria aqui de mais uma vez parabenizar a diretoria da PAI por mais essa conquista, dentre outras realizadas por gestão anteriores, seus funcionários e, em especial, aos alunos que irão usufruir daquele local. Também gostaria de agradecer a dedicação e empenho da empresa Norsk Skog Pisa, representada na ocasião pelo diretor Vanderlei Madruga e algumas pessoas de sua equipe. Gostaria aqui de dizer que falamos na ocasião a respeito de sonhos, e com a doação desses recursos oriundos da Norsk, foi realizado mais um sonho ali naquele local. Parabéns, Norsk. Eu posso caracterizar essa empresa como uma realizadora de sonhos. Digo isso para uma organização que tanto contribuiu e contribui para o desenvolvimento da comunidade local, bem como a preservação do meio ambiente. Pois para trabalhar na Norsk, para os jaguareivenses, sempre foi um sonho. Sonho esse que alimentamos desde muito jovens, e quando se prepara-se para uma determinada função e ganha-se a oportunidade, a história nos mostra que esta é agarrada com todas as forças. E, no geral, trabalha-se, não se sai mais. Isso é um dos indícios que seus colaboradores são apaixonados pelos que fazem. Normalmente aposentam-se nessa empresa. Alguns casos ainda assim permanecem, até que as partes julguem não haver mais o interesse ou possibilidade. Então fica aqui o registro, senhoras e senhores, a empresa Norsk Skog Pisa. E digo também que alguns pensavam, e outros até torciam, que em um momento de crise mundial a empresa teria descapitalizado. Mas nesse momento é que a empresa se mostra com uma diretoria competente que, juntamente com sua equipe, tanto administrativa quanto operacional, de extrema qualificação e compenetração, enfrentam a crise e fazem a diferença. Posso aqui afirmar que esses colaboradores não apenas estão na Norsk Skog Pisa, mas eles são Norsk Skog Pisa. Então quero aqui registrar que a sobrevivência, bem como o sucesso dessa empresa, não se dá somente em função de exterioridades, e sim da competência de cada colaborador, que ali desempenha sua função com amor, responsabilidade e dedicação, aceitando da primeira vez, sem a necessidade de retrabalhos. Parabéns, família Norsk Skog Pisa. Deixo aqui o meu abraço, admiração e cumprimento a cada colaborador desta fantástica empresa. Mais uma vez, parabéns à realizadora de sonhos Norsk Skog Pisa. Essas são as minhas palavras, senhor presidente, não poderia deixar. Antes de encerrar, eu gostaria de uma parte, se o senhor me permitir. Com certeza. Eu endosso cada palavra, cada vírgula e cada ponto que o senhor falou a respeito da empresa Norsk Skog Pisa. No entanto, acrescento que foi de fundamental importância e tem sido a parceria com o governo do Estado nos incentivos que a empresa tem recebido. E acho que seria importante constar isso. Obrigado. Muito obrigado, pastor Valdemir. Assim como eu coloquei aqui, não só em função de exterioridades, o sucesso dessa empresa, mas fundamentalmente o comprometimento
e trabalho de cada colaborador daquela empresa, que veste a camisa no intuito de levar para suas casas o sustento e, com isso, o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado pelo seu inteligente à parte, sempre o senhor com as suas palavras bonitas e bem colocadas aqui. É um prazer concedê-lo à parte, assim como para os demais vereadores aqui presentes. Se alguém quiser acrescentar alguma palavra, fique à vontade, eu cedo o meu tempo para que os senhores também comentem sobre a questão. Se ninguém mais, Edilnenzo, tem a palavra. Então, na semana passada, a gente ainda estava lembrando dessa sábia diretoria que se encontra aqui hoje na NORSC, né? O fato dela ter liberdade de chegar até o governo e conseguir a sua isenção fiscal. Tanto é que, para nós, jaguarivenses, o sucesso da NORSC, dela poder representar muito bem a nossa cidade, com doações. Então, nada como ter uma empresa como essa, conceituada empresa como essa, para a gente poder somar com ela. Jaguaraíva, todos os jaguarivenses só tendem a ganhar com a NORSC Skog soltando a fumaça diariamente, 365 dias do ano. Obrigado. Muito obrigado, Edilnenzo. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. Sendo assim, senhor presidente, doutor Gilberto, comentar alguma coisa? Eu queria desejar uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, acredito que seja o suficiente, para que nós possamos assim convidar o nosso contador, o nosso financeiro desse legislativo, para fazer algumas explanações essas argumentadas pelo vereador Adilson Gordo na sessão anterior. Então suspendo e convido o Juliano para que faça uso da palavra. A sessão está suspensa. Eu convidei o Juliano, através daquela argumentação do vereador Adilson, que diz o regimento interno com relação ao balancete financeiro, que teria que ser encaminhado a todos os vereadores, né, de todos os meses. Então eu chamei o contador desta casa, o porquê que não chegou nas mãos dos senhores vereadores o balancete financeiro. Pois não, Juliano. Senhor presidente, senhores vereadores, aos demais aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Jaguaraíva, muito boa noite. Com relação ao balanço orçamentário que está previsto no regimento interno, está previsto lá que a gente tem que apresentar esse balanço mensalmente, como vinha acontecendo até no ano passado. Todo mês, religiosamente, a gente estava demonstrando esse balanço. Porém, devido a algumas mudanças que tiveram aí de 2012 para 2013, é uma mudança que veio lá do governo federal, municipal e estadual. Essa mudança, nós estamos tendo dificuldade com a transformação lá do plano de contas, que acredito que não é só aqui, não é só a Câmara Municipal, como também aos demais poderes aí que estão tendo essa dificuldade. As informações estão sendo colocadas nos sistemas, mas estão com problema para a informação ser enviada para o balanço. A gente não está conseguindo imprimir o balanço, e não é uma questão de falta de interesse ou de falta de lançamento. A contabilidade está em dia. Então eu queria deixar bem claro que, se os demais vereadores, eu mesmo, o vereador Adilson, quiser alguma outra informação que seja aí relativa à contabilidade, e tendo de acordo com o presidente aí que ele autorize, eu estou lá à disposição para que seja colocado aí, explanado para os demais vereadores aí. Então, a gente está fazendo o possível, e eu espero que dentro de algumas semanas aí esteja ocorrendo, a gente consiga estar colocando lá o sistema funcionando plenamente. Então é isso. Gostaria, Juliano, de comentar com você e você nos responder. Inclusive, isso é uma determinação do próprio Tribunal de Contas, e que prorrogou o prazo, não só para a Câmara Municipal de Jaguariva, para as demais câmaras de todo o estado do Paraná.
né? Eles dilataram esse prazo, né? Não só para as câmaras municipais, como para as prefeituras também, né? Então, houve, né, uma dilatação de prazo. Inclusive, houve uma correspondência do Ministério Público com relação a essa posição, né? Então, eu gostaria que você relatasse para nós, por favor. Nós temos aí a obrigatoriedade de estar enviando informações ao Tribunal de Contas, que seria no dia 30 de março, referente ao primeiro bimestre, de janeiro e fevereiro, nós tínhamos que estar enviando informações lá para o Tribunal de Contas. Como todo ano a gente tem feito. Mas o Tribunal, sabendo dessa dificuldade, ele prorrogou até agosto para a gente estar enviando as informações. Isso aí no estado todo, não é só aqui, não é só para o município de Jaguariúna. Então, essa dificuldade é uma dificuldade que nós estamos enfrentando e estava previsto já que seria difícil essa transformação. Essa unificação na verdade seria a unificação do plano de contas, né? Que até então o município, ou o estado, ou o federal estava tendo dificuldade para se deixar com que o plano de contas chegasse lá no nível federal, sem saber que as contas seriam classificadas aqui de forma como chegasse para o Estado e para o Federal. Quero só deixar conhecimento de todos que o Juliano, ele é um contador da Câmara Municipal de Jaguariúna, concursado, e o plano de cargo e horário dele é da 1h às 6h. E, no entanto, ele está todas as manhãs aqui na Câmara, né, tentando, né, trabalhar arduamente para que ele possa, assim, né, de maneira transparente, jogar essas informações mensalmente aos demais vereadores. E juntamente com o controlador interno desta casa, o Fabrício, também, que sempre está colaborando com ele bem nas manhãs também, fora do horário de trabalho deles. Então, eu não sei se algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta, e da forma que o Juliano colocou aos senhores, está a toda a disposição dos vereadores, é direito de vocês, está na lei, né? Vocês têm direito a ver qualquer documentação aqui dentro da Câmara Municipal, né? Regimentalmente, né? Não tem impedimento nenhum por parte dessa presidência, até porque eu não posso impedi-los, né? É só vocês solicitarem, a gente pode encaminhar um funcionário efetivo, acompanhá-los, né, o próprio Juliano, o próprio controlador interno dessa casa, e deixar à disposição dos senhores toda a documentação da Câmara Municipal. Só queria colocar mais um detalhe, presidente. A contabilidade, ela tem lá vários relatórios que você pode estar solicitando, de várias formas. A questão é que está previsto lá no regimento interno, que seria o balanço orçamentário. Apenas esse balanço orçamentário, que se não me recordo, e o balanço patrimonial que não está tendo como você imprimir. Se algum outro vereador ou qualquer pessoa queira lá solicitar alguma outra informação, eu estou lá à disposição e vou atender com o maior prazer. Da minha parte, seria isso. Se tiver mais algum vereador que queira fazer alguma pergunta ao Juliano, então eu agradeço a sua presença, Juliano, né, e parabenizo você pelo trabalho, juntamente com o controlador interno dessa casa, Fabrício, né, que tem, né, me ajudado bastante, me dado uma sustentação muito grande para que eu possa dar continuidade nessa transparência na administração nossa. Quero agradecer a tua presença. Obrigado. Agora solicito para o meu secretário que dê continuidade dos trabalhos. Próximo inscrito, vereador Nenzo. Boa noite a todos. Senhor presidente, amigos vereadores, senhoras e vereadoras, público presente, senhores secretários, nossos amigos ouvintes da Rádio Jaguaraíva, meu muito boa noite. Então, hoje eu queria dar os parabéns ao meu amigo Ronaldo Neri Mendes. Ele ontem foi vice-campeão de jiu-jitsu na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, representando o Jaguaraíva. Então, fica aqui meu abraço para ele, para seus familiares, que para nós é um orgulho o fato de ele estar levando o nome de Jaguaraíva
para outros estados aí. Então, fica aqui meu agradecimento a todos da sua família aqui em Jaguaraíva. Questão do seu Silas Gerson Aires, está aqui o seu genro, o Esquiba. Então, está aqui a nossa contrapartida, o nosso apoio, enfim, tudo que a família, ele precisar de nós, estamos prontos para poder abraçar a sua causa nesse processo que eles se encontrem. Então fica aqui, exposto aqui, Esquiva, nosso total apoio ao seu Silas. Semana passada, o nosso prefeito estava no bairro da Remonta, Rua Samambaia, e até esses tempos atrás, vereador Rafael, você pedia que a gente tivesse respeito com o nosso prefeito. Quero mais uma vez deixar claro aqui que contra o prefeito, o CPF dele eu não tenho nada contra, sabe? Mas como a gente está na posição de oposição, a minha posição é de oposição, então, politicamente tem coisas que a gente não vai concordar, sabe? Então, deixar bem claro aqui que contra a pessoa do prefeito, nós não temos nada contra. Mas, para mim, tem coisa que eu tenho que estar... Eu tenho que pensar, jogar o que eu penso, né? Eu tenho que falar o que eu penso. Por isso que o povo me elegeu como vereador, para mim poder estar aqui. O prefeito fala que ele é prefeito, para mim é prefeito do recurso próprio. Porque tudo que ele faz, ele fala recurso próprio. A partir do momento que você assume uma prefeitura, teoricamente, a prefeitura tem seu passado, as suas deficiências. A partir do momento que você está apto para assumir a prefeitura, isso é a mesma coisa que um casamento. Às vezes um termina com o outro se apaixona por outro. A hora que o cara vai assumir de repente uma outra pessoa, ele tem que assumir com todos. Se a mulher tem um filho, 2 filhos, esse cara está, a partir daquele momento que ele vai assumir a mulher, ele vai assumir com os filhos juntos. Dali para frente, o cara vai ter que pôr a panela no fogão para poder dar de comer para todo mundo. Quer dizer, esse compromisso ele assumiu perante aquela família. E assim é o prefeito. A hora que você se coloca na posição de não quero lembrar do passado, na hora, o prefeito do passado foi ele. Ele que está na reeleição. É ele que está na ativa. Então, a hora que ele fala que não quer falar do passado, o passado é dele mesmo. Não tem outra alternativa a eu poder falar. Os últimos 4 anos de prefeito foi dele. Então, falando que vai ter que arrumar de novo, que vai ter que gastar de novo. Ora, se ele está lá, está vendo que precisa ser arrumado, então não tem que ficar fazendo, como diz, ficar fazendo pouco caso com o chapéu do passado, como diz assim, já que é o jeito que ele fala. Ele que é o prefeito do recurso próprio, vai ver que é o que tem de problema para acontecer, ele vai lá e vai executar o que tem para ser feito. Mas ficar lembrando do passado, passado, agora nós temos que trabalhar agora pensando para o futuro. Assim, a professora Sandra, o próprio doutor Edilson, semana passada, lembrou que a gente tem que agora assumir o que a prefeitura tem de responsabilidade pensando no futuro, um futuro próximo, um futuro próspero lá para frente. Então a gente está aqui como vereador, a gente vê alguma coisa que tem, a gente vem aqui, faz a indicação. Eu até agora fiz 18 indicações, 3 já foram executados. Ótimo, estamos aqui para isso. A gente foi colocado aqui como vereador, representante do povo. Então a gente vai ver onde que está o problema, a gente vem aqui, faz a indicação e manda para o executivo. Agora, pelo que me representa, é o executivo do recurso próprio. Só fala o recurso próprio. A minha pergunta, que eu deixo para poder ser respondido, o que está sendo plantado hoje para o futuro? Futuro do passado, dele, eu cito aqui, a firma Esguário fechou lá no Sertão, lá no Jangai. Coisa de 30 emprego, não tem mais.
Está lá. A Marza está nos finalmente, para acho que mais esse ano aqui, está indo embora para Curitiba definitivamente. Né? A Wilk foi embora também. Então, fica aí meu ponto de interrogação. Qualquer um que quiser responder, pode responder, porque o povo pergunta. Encontra a gente na rua, o povo pergunta mesmo. Então são essas minhas palavras, desejando a todos uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Adilson. Senhor presidente, companheiros vereadores, secretários municipais que se fazem presente, pessoas também que estão nos ouvindo através da Rádio Jaguariaíva, as pessoas que estão aqui no plenário para assistir esta reunião. Muito boa noite. Também quero parabenizar na pessoa do secretário Difael, que instalaram ali na sua secretaria aquela clínica veterinária para cuidar dos animais. E ali tem aprovado também em concurso público um grande veterinário. Hoje eu estive ali visitando aquela clínica e via a maneira que aquele veterinário tratava as pessoas que chegavam ali. Atendia com carinho, as pessoas saíam alegres dali daquele departamento, daquela clínica. Também parabenizando o trabalho que a gente reivindicava, complementando o trabalho que o prefeito fez dos ônibus rurais, que era o transporte coletivo ali no bairro dos Barretos, que o ônibus já está indo ali uma vez por semana para atender os anseios das pessoas que ali moram. Também queria solicitar, senhor presidente, eu vi vários requerimentos pelos nobres vereadores feitos aqui na tribuna e comentado, lido aqui pelo secretário desta casa, pedindo informações. Eu também, não fui autor dos requerimentos, mas também queria uma cópia para mim também ver o que está acontecendo, como das diárias, das informações lá das aposentadorias, que também não tive oportunidade de vê-las. E queria que o senhor estendesse essas cópias para mim também. Porque também parabenizando essa revistinha que o senhor sempre recebe aqui na Câmara, que tinha alguns vereadores de alguma cidade vizinha correndo carreira nas pegadas de diárias. Então, eu também queria ver a cópia, que eu não tive oportunidade de pedir e nem solicitei. Então, aproveito e solicito aqui no plenário. Também o vereador Dr. Gilberto citava da coleta do lixo reciclável ali. Eu acho que basta cobrar das pessoas que ali estão fazendo a reciclagem, que passem naquela rua, uma pequena rua, e já que as pessoas estão tratando com carinho ali a separação do lixo, nada mais que o caminhão passar e coletar o lixo. Também parabenizando o presidente e o contador aqui da Câmara Municipal, que apenas por umas palavras minhas na sessão anterior, e o senhor interrompeu a sessão e pediu que ele viesse fazer a explanação. Aqui todos os vereadores, inclusive eu, ele deixou claro que pode chegar ali e pegar o balancete detalhadamente das despesas e da receita. A receita eu já sabia que aproximadamente uns 300 mil reais, mas não sabia as despesas e aonde que foi aplicado. Quando também o companheiro vereador Nenzo dizia que o prefeito dos recursos próprios,
Eu vi várias vezes o prefeito falando no rádio em recurso próprio e recurso do governo federal. Não via ele falar em recurso do governo estadual. Eu vi ele dizer que o presidente do PT estava, através dos seus deputados petistas, trazendo grandes recursos aqui para a nossa cidade, como o vereador Gilberto falava, de um grande CEMEI para quase 400 crianças ali no bairro Matarazzo, na rua João Trax. Então, acho que é um grande investimento do governo federal que ali veio para atender os anseios da população aqui da região central da cidade. Então, acho que o governo federal tem trazido grandes recursos, asfalto, calçamento de ruas, através de emendas parlamentares dos deputados André Vargas e Vagnoni, que eu tive a oportunidade de ver, mais um grande investimento ali que parece que para o Jardim Edito de quase 6,5 milhões de reais em pavimentação, todos do governo federal. Então, grandes coisas a presidente Dilma tem enviado através desse grande trabalho do prefeito Baroni aqui na nossa cidade. Também, a sessão anterior, o senhor citava que a das antenas de celulares ali no sertão, do ministro Paulo Bernardo. Eu acho que não foi feito, eu mesmo não fiz algum pedido para ele, mas vou fazer um pedido para o ministro das Comunicações. Mas eu acho que mais grandes chances tem para trazer as torres de celulares aqui no nosso município é o governo do Paraná. O governo do Paraná manda aqui no Paraná, o que custa ele interceder junto com uma empresa dessas de telefonias e trazer os nossos celulares ali na área rural. Obrigado, presidente, por ultrapassar um pouquinho o tempo. Próximo vereador inscrito, vereador Edilson Fernandes. Presidente, eu gostaria de poder falar do lugar. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, autoridades presentes do Executivo. Boa noite, meus amigos, minhas amigas e rádio ouvintes. Uma das funções do vereador é fazer indicações ao Executivo. Muitas vezes, a gente, sendo cobrado pela comunidade, nós apresentamos as indicações e essas indicações, na grande maioria das vezes, é vista como represália nossa, representantes legítimos da população, ao Executivo. E não é. E, ao mesmo tempo, eu gostaria, hoje, presidente, colegas vereadores, de lembrar a Lei 1820 de 2008, que institui o Plano Diretor Municipal de Jaguareíba. Se o Executivo efetivamente acompanhasse esse plano diretor, muitas das nossas indicações não precisariam ser feitas. O Plano Diretor Municipal, ele foi instituído em 2008, até mesmo por exigência legal. E a partir daí, todo prefeito, todo secretário, ele deve pautar as suas obras, as suas diretrizes, focadas no plano diretor. E não foi um trabalho apenas de legislativo, não foi um trabalho apenas de executivo. Para chegar a esse trabalho, reuniram-se profissionais das diversas áreas da engenharia, do direito, das comunicações, do meio ambiente, enfim, de todas as áreas voltadas a criar uma expectativa de futuro para o município e delineando o futuro da cidade. É uma forma segura de fazer com que todos os administradores tenham em pauta um direcionamento. Esse direcionamento é muito importante porque é estudado, é elaborado por profissionais de cada área. E, lamentavelmente, nós
não temos o plano diretor de Jaguariúna levado à risca. Eu vou ler alguns artigos desse plano diretor, até mesmo para a comunidade também se inteirar, e ao mesmo tempo saber que o plano diretor está no site do Legislativo, acredito que esteja no site do Executivo, e é uma forma de nós, vereadores, também firmarmos esse compromisso com a comunidade cobrando isso diretamente, que esse plano diretor será respeitado. E mais uma, o plano diretor estabeleceu que no prazo máximo de 5 anos deveria haver uma reavaliação. Chegou esses 5 anos. Nós vamos ter que fazer uma reavaliação, adaptações ao que efetivamente foi feito até agora no Executivo e, obviamente, trilhar um caminho a fim de que torne execuível esse plano diretor. Artigo 1º. Esta lei com fundamento na Constituição Federal, em especial no que estabelece os artigos 30 e 182, e na Lei Federal número 10.257/01, que é o Estatuto da Cidade, nos artigos 150 a 154, 161, 207, 210 e 212 da Constituição do Estado do Paraná, e nos artigos 81, 82, 132, 133 e 135 da Lei Orgânica do Município, institui o PDM de Jaguariúna, Plano Diretor Municipal, estabelece as normas, os princípios básicos e as diretrizes para sua implantação. Artigo 2. O PDM aplica-se a toda extensão territorial do município de Jaguariúna. Artigo 3. O PDM é parte integrante do processo de planejamento municipal e um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os planos, programas e projetos setoriais incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas. Integra o PDM instituído por essa lei as seguintes leis: do uso e ocupação do solo, do parcelamento do solo urbano, do perímetro urbano, do sistema viário, do Código de Obras e do Código de Posturas. Outras leis poderão vir a integrar o plano desde que cumulativamente. Vejam bem, gente, como vocês prestaram atenção, e nós temos a obrigação, presidente, de fazer com que esse plano seja efetivamente cumprido, nós temos o caminho de Jaguariúna está nessa lei. Existe um macrozoneamento rural, um macrozoneamento urbano, que deve ser respeitado porque foi pautado em cima de muito estudo, inúmeras reuniões onde participou a comunidade, onde participaram todos os profissionais. Participaram o Legislativo, o Executivo e os setores da nossa comunidade. Nós temos que fazer valer o plano diretor. Até me chama a atenção da função social com relação à preservação. Então, veja bem, entre dos itens de proteção ambiental, e será pautado pelas seguintes diretrizes. Gostaria do meu acréscimo como líder de bancada. Como a política de proteção e preservação ambiental será pautada pelas seguintes diretrizes. No seu inciso 11, desenvolver programa que enfoque o atendimento de 12 metros quadrados de áreas verdes por habitante exigidos pela Organização Mundial da Saúde. E o que nós vemos? Nós vemos sendo leiloado áreas verdes de loteamentos, exigência legal. O município exige a área verde, implanta-se o loteamento e, na sequência, loteia-se a área verde. Está aqui. Se fosse levando em consideração o plano diretor, nós não alcançamos ainda isso. Então, essas incoerências, elas devem ser corrigidas. E para ser corrigidas, basta nós, vereadores e a população, e o próprio prefeito, os próprios secretários, ficarem atentos ao plano diretor. Daí sim, nós estaremos falando de uma administração participativa, incluindo o executivo, o legislativo, a comunidade, e fazendo com que as coisas aconteçam de verdade. Nós temos inúmeros, apenas quero convidar a população a acessar
no nosso site, a Lei 18/20/2008, onde constará, sabe, tudo que eu estou falando, além de programas necessários, vamos de Jaguareíva, que até então algumas coisas de extrema importância não estão sendo atendidas pelo nosso executivo. Uma das coisas que eu penso e vejo de extrema importância para se consolidar qualquer administração pública é fazer com que haja realmente a participação da comunidade, como também o plano diretor, ele prescreve isso. Prescreve não só a criação de uma comissão onde envolveria a administração pública e a comunidade como um todo, seriam em torno de 15 participantes, entre comerciantes, empresários, industriais e a administração pública, como também a criação do Fundo de Desenvolvimento do Município, onde criaria uma fiscalização maior pela comunidade e a transparência, aquilo que foi estabelecido pelos profissionais que se debruçaram nos problemas da nossa cidade e consolidaram esses problemas no plano diretor. Então, eu quero chamar a atenção do Legislativo e também do Executivo para que realmente o plano diretor seja cumprido à risca. Eram essas minhas palavras. Presidente, uma boa noite a todos. Próximo inscrito, o vereador Pastor Valdemir. Declínio da palavra, presidente. Então, em seguida, nosso presidente José Marcos Peça Filho. Vou pedir permissão aos novos vereadores para que eu possa falar da presidência. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos presidentes, senhores vereadores, do público aqui presente e das autoridades já nominadas, dos ouvintes da Rádio Jaguareíva. Inicialmente, eu quero parabenizar pelo pronunciamento do vereador Rafael. Nada mais justo, belíssima colocação sua, vereador. E vou mais além ainda. Cabe de iniciativa do senhor e do primeiro secretário dessa casa, doutor Gilberto, e com o maior prazer assinarei junto, se assim eu quiser, uma moção de aplauso, não só à PAI, aos funcionários da PAI, como também na colocação que o senhor fez com relação a Norsk, Skog e Pisa. A gente sabe que, graças a Deus, teve uma contrapartida do governo do Estado, mas se não houvesse também bons funcionários, como o senhor mencionou, as coisas não andariam bem como hoje, graças a Deus. E a Pisa é a nossa precursora da industrialização do município de Jaguareíva. Foi através dela que nosso município hoje, graças a Deus, cresceu, criou incentivos para que outras viessem, como a antiga Placa do Paraná, hoje a Arauco, ampliando sua capacidade de produção e assim gerando mais emprego. E sempre entendo eu que a maior sustentabilidade dada ao município, ela vem da industrialização. E além dela gerar o emprego, ela gera os recursos para uma boa administração pública possa ter dinheiro para realizações nas áreas sociais. Com relação ao que mencionou, o vereador Adilson, não tenho, sem problema nenhum, vai estar em suas mãos, como vai estar na mão dos vereadores que requereram. Eu tenho certeza que será aprovado o requerimento. Peço aos demais companheiros de bancada que aprovem o requerimento, porque não temos nada que esconder. Mas quero deixar bem claro que quando, no mandato passado, quando assumi, o doutor Gilberto está aqui, primeiro secretário, vice-presidente desta casa, pastor Valdemir, vinda do seu mandato, vereador Adilson, as diárias eram em torno de R$700. E o primeiro ato nosso foi reduzi-las para 450, igualando ao do município, ao da Prefeitura Municipal de Jaguareíva. Eu estou há 20 e poucos anos na vida pública, não vou permitir ao senhor. Depois o senhor usa, no seu tempo o senhor usa, senão o senhor vai me tirar do raciocínio. Eu estou há 20 e poucos anos na vida pública. Minha querida, saudosa esposa Ilka Cunha Peça, irmã do doutor Oswaldo dessa casa, que vem há mais de 20 anos aqui já exercendo a função.
nunca sequer coloquei ela em órgãos públicos municipais. Poderia ter feito. Nunca sequer minha esposa pegou uma diária, sequer, no município de Jaguareira. E se eu fiz, e demais vereadores fizeram, como a vereadora Nelci, que solicitou, né? O vereador Juninho, da mesma forma. Acredito eu, como eu, eles também devem ter feito, né? Viajaram para Curitiba em busca de recursos para Jaguareira, em busca de convênios, em busca de diálogos, né? Porque independentemente de partido político, como sempre disse, né? A maior demonstração hoje, ficamos felizes com o governo do Estado do Paraná, que é do PSDB, do meu partido, e tem auxiliado o município de Jaguareira, e estamos para ir novamente a Curitiba solicitar do governador alguma coisa com relação ao Hospital Carolina Lupião, que tem um assunto também a relatar aqui. Senhor presidente, só concluindo que eu fiz o requerimento, mas eu não pedi diária, não. Tudo bem, não tem problema. Né? Se eu pedisse também, eu tenho certeza que o senhor teria justificativa da diária que o senhor concluiu. Porque não é crime. Não, né? Isso eu já fiz, já fui ao Ministério Público, levar o conhecimento do Ministério Público, lá da PIC, em Santo Antônio da Platina, inclusive arrumando a resolução nossa, né, corrigindo, porque o Ministério Público, ele entende que a justificativa da diária, você tem que trazer a fonte onde você esteve, né? Não pedágio e muito menos comprovante de restaurante, né, e de hotel. Infelizmente houve um incidente, né, e eu gostaria que algum dos vereadores, se tivesse conhecimento, né, na próxima sessão abordasse esse assunto, porque é uma coisa que nos preocupa e a gente não está aqui, né, esperando que aconteça uma desgraça para alguém para que a gente fique aqui malhando de forma nenhuma. Houve um acidente com a ambulância na nossa cidade, eu não tenho conhecimento, né, de como está o estado de saúde dessas pessoas que estavam ali, os pacientes de hemodiálise, né. Agora, o que nos preocupa, e que eu tive informação e preciso buscar a fundo, é que o motorista bateu na traseira de um caminhão porque dormiu no volante. Então, isso é preocupante porque a gente não sabe, né, se de repente esses motoristas que estão atendendo a saúde estão trabalhando incessantemente, fazendo inúmeros plantões. Né? Como já tive o conhecimento também de médicos, né, do Hospital Carolina Lupião, sobrecarregados através de plantões. Agora eu pergunto aos senhores, quando a gente amanhece acordado, será que os nossos reflexos são os mesmos? Não é de se preocupar? De repente aparecer uma cirurgia gravíssima, como é que está o reflexo do médico nessa hora? Então é importante que a gente, né, tenha esse debate nesse sentido. Né? Não quero crucificar ninguém, né? A gente tem que, simplesmente, nossa função é essa, nós estamos aqui para isso mesmo. Essa é uma coisa que nos preocupa e nós temos que levar adiante. Eu gostaria também, e parabenizo aos demais vereadores, quando estão fazendo os requerimentos, pedimos informação aqui da Câmara Municipal, dos funcionários da Câmara Efetiva, dos comissionados, dos contratados, mas também que exerçam a verdadeira cidadania, que é de fiscalizar não só o órgão que vocês pertencem, mas todos aqui do município de Jaguareira, Prefeitura Municipal, IPAS e SAMAI. Porque essa é uma resposta que nós temos que dar para a população de Jaguareira. E é assim que nós o faremos, né? Com transparência e trabalhando sempre em progresso do município de Jaguareira. O senhor prefeito está em tratamento. Não desejamos o mal para ele. Pedimos a Deus que ele tenha um bom restabelecimento, para que ele venha e trabalhe para o município de Jaguareira. Mas também temos que fazer nossa parte, exercer aquilo que nos cabe aqui dentro da Câmara Municipal. Não de nós fiscalizarmos só o legislativo. Né? Se fizermos algum requerimento agora, não é para machucar ninguém, para ofender ninguém. Porque quando vocês fizeram para mim, não tem problema nenhum, não me machucou. Estou aqui para isso mesmo. Eu sou o presidente dessa casa e eu tenho que responder por tudo que acontece aqui dentro. Muito obrigado.
Anuncio a ordem do dia. Solicito agora ao primeiro secretário, Dr. Gilberto, que dê conhecimento das matérias em pauta. Senhor secretário, Questão de ordem. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu tenho prazo de mais 8 dias para mim poder dar a resposta do projeto de lei 4 de 2013. Okay? Então, regimentalmente, acataremos então a solicitação do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, prorrogando o prazo assim para parecer do projeto de lei, do qual se referiu. Solicito então ao primeiro secretário que dê a continuidade. Ordem do dia 29/4 de 2013. Segunda discussão e votação do projeto de lei 02 de 2013, da autoria do pastor Valdemir, o qual institui a Câmara Mirim no município de Jaguaraíva e estabelece normas para seu funcionamento e dá outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 36 de 2013, de autoria conjunta de todos os vereadores, o qual dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito ao senhor José Carlos de Melo Rocha. Em votação única, indicação 13/13 da Edil Sandra Negrini, sugerindo a possibilidade de modificar o trânsito no final da Avenida Antônio Cunha, trecho em frente à Caixa Econômica, colocando mão única. Indicação 14/13 de autoria da Edil Sandra Negrini, sugerindo a possibilidade de patrolar e cascalhar as ruas e travessas, galhos do bairro Lanças de Cima. Indicação número 15 de autoria da Edil Sandra Negrini, sugerindo a possibilidade de proceder à operação tapa-buracos nas ruas Doutor Toledo, 7 de setembro, e Nabor Pedro Mascarenhas, todas situadas na Cidade Alta. Indicação número 16/13, de autoria da Edil Sandra Negrini, sugerindo a possibilidade de instalar um semáforo ou outra medida possível que organize o trânsito no entroncamento no bairro Matarazzo, próximo à Escola Colorindo Mundo, reforçando assim a indicação de número 05. Indicação 17/13, de autoria da Edil Sandra Negrini, sugerindo a possibilidade de passar a patrola e colocar pedrisco no pequeno trecho, é uma ruela, ao lado do Colégio Positivo de Jaguaraíva. Indicação número 83, de autoria do Edil Pastor Valdemir, sugerindo a retirada de lixo e entulho na rua Pedro Alves, frente ao número 164, no bairro Pedrinha. E, finalmente, a indicação número 84, de autoria do pastor Valdemir, sugerindo a correção na Boca de Lobo, em frente ao posto de saúde Dr. Domingos Cunha, no bairro Santa Cecília. Esta é a ordem do dia, senhor presidente. De acordo com o regimento interno dessa casa, eu vou requerer da presidência que seja colocado em votação já os requerimentos lidos na sessão de hoje, o 001-2013, o 002-2013 e o 003 de 2013. Os vereadores que tiverem pela aprovação do requerimento da presidência, que seja votado esse requerimento, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Então, após a leitura pelo primeiro secretário desta casa, colocamos em segunda discussão e votação
um projeto de lei de autoria do vereador Pastor Valdemir, com a autoria dos demais vereadores, o qual institui a Câmara Mirim no município de Jaguaribe e estabelece normas para o seu funcionamento e de outras providências. Já é de conhecimento de todos, já foi discutido, já foi aprovado em primeira, então coloco em segunda votação. Não havendo manifesto contrário por parte dos senhores vereadores, está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão e votação decreto legislativo número 036/2013, de autoria conjunta dos vereadores, o qual dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito de Jaguaribe ao senhor José Carlos de Melo Rocha. Da mesma forma, de conhecimento já de todos, porque foi votado em primeira, já discutido em primeira, eu coloco segunda votação. Não havendo manifesto contrário por parte dos senhores vereadores, está aprovado por unanimidade. Coloco em votação única o requerimento 01 de 2013 dos vereadores Neuci Fonseca Cursina, Iracema Batista da Cruz, Cleiton Júnior Martins. Em votação única, para os senhores vereadores, os vereadores que tiverem por sua aprovação, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 02, de autoria dos vereadores Alencar Alves de Melo, Dias Fernandes, Dr. Gilberto Moço, José Marcos Peça Filho, Reginaldo da Silva, Sandra Negrini e Pastor Valdemir Ferreira. Coloco em votação única para os senhores vereadores, os vereadores que tiverem por sua aprovação, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Da mesma forma, também o requerimento 003 de 2013, de autoria dos mesmos vereadores já relatados anteriormente, em votação única, os vereadores que tiverem por sua aprovação, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloco agora em votação única, englobadamente, as indicações, como sempre eu faço, duas de autoria da vereadora Sandra Negrini e duas do vereador Pastor Valdemir. Questão de ordem, presidente, só gostaria, não sei se já está em discussão, as indicações, só de salientar que eu me satisfaço cada vez que vejo a ordem do dia tão assim completa de assuntos, indicação, requerimento, projeto, enfim, esse é o nosso trabalho. E mais ainda, porque de repente alguém pode até argumentar, como às vezes alguns têm argumentado, que indicação não dá em nada, mas eu espero, e o trabalho nosso é para que dê em alguma coisa, porque cada indicação é de repente uma solicitação de um cidadão jaguaribense. Por exemplo, na semana passada, nós estivemos aqui, assim que terminou a sessão, um cidadão nos abordou pedindo que fizesse indicação a respeito da sua rua, a respeito de buracos, a respeito de boca de lobo, enfim, é o que acontece todo dia. Mas o que vemos hoje aqui é esse trabalho sendo verificado por mais de um vereador. Eu fico contente, quero parabenizar a vereadora Sandra Negrini, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que já foi objeto até o mesmo assunto, as suas indicações, eu já havia apresentado aqui, por exemplo, a indicação 13, fez parte da indicação 48 que eu apresentei aqui, as indicações 14 e 15, a indicação 52, mas tudo isso não é para nem que se retire, nada, é para fortalecer a ideia de que estamos falando a mesma língua, e que se houvesse sido atendido, certamente, essas indicações, como o doutor Edilson bem colocou,
nós nem gastaríamos tempo e os cidadãos também não reivindicariam aquilo que está faltando. Então, parabéns, professora Sandra, e é exatamente a mesma língua que temos falado aqui. Obrigado, presidente. O uso da palavra para o vice-presidente desta casa, então eu coloco o requerimento da presidência que seja votado englobadamente as indicações, não havendo manifesto por parte do senhor, está aprovado o requerimento. Então eu coloco em votação única, englobadamente, a indicação 83 e 84, de autoria do vereador vice-presidente pastor Valdemir. Da segunda secretária, a indicação 13 e 17, a vereadora Sandra Negrini. Em votação única pelos senhores vereadores. Não havendo manifesto contrário, está aprovada por unanimidade. Seguindo o rito regimental, espaço dedicado a explicações pessoais, eu gostaria que os vereadores se atendessem, né, o que diz o regimento interno da Casa de Leis, para que a gente não possa interceder com relação a manifesto totalmente, né, distorcidos com relação a esse momento da sessão. Então é importante que esses assuntos sejam pessoais dos senhores vereadores. Então solicito ao primeiro secretário desta casa, senhor vereador inscritos, que chame por ordem de inscrição. 5 vereadores inscritos, senhor presidente, e o primeiro é o vereador Adilson. Senhor presidente, eu só queria fazer um esclarecimento. Quando falei da revista, até queria parabenizar a revista por divulgar e parabenizar por enviar aqui para o senhor, aqui na Câmara, indicações da Câmara de Jaguaraíva, mas sobre as citadas diárias não era daqui de Jaguaraíva, que nem eu citei de algumas cidades vizinhas, que estavam, e está aqui, que não é escondida para todo mundo ver. Obrigado, presidente. O senhor fugiu um pouquinho do assunto, mas acabei concedendo para o senhor de novo a palavra. É que o senhor cerceou a minha parte, eu queria... Eu te peço desculpa, porque senão ia sair do raciocínio no meu pronunciamento. E quando acontecer da mesma forma, o senhor está no direito também de repente, não conceder a palavra a mim. Seguir o vereador Rafael. Só alguns esclarecimentos aqui, a respeito da fala do Edil Neuso. Nobre Edil, eu não quero aqui a concordância, nem que todo mundo concorde com os meus ideais, com o que eu penso, pois a política e a democracia ela é plural e faz-se necessário posição e situação numa bancada como essa, e essa está bem dividida, tá muito bom, acho que a cidade está ganhando com isso. Também a respeito, quanto ao passado, é importante fazer uma reflexão, até para projetarmos o futuro. Então, o passado obscuro ou não, ele tem que ser lembrado. Quanto aos recursos próprios também, isso deve ser falado sim, pois isso é motivo de orgulho para o jaguarivense. Compramos frota de veículos, fizemos série de obras, tudo isso com dinheiro público, o dinheiro nosso, o dinheiro do jaguarivense. A ponto chegamos de devolver recursos do transporte coletivo para o governo. Então, como comentado em outra ocasião pela Vossa Excelência também, poderíamos ter aproveitado esse dinheiro para outra coisa? Não poderíamos, pois existe uma lei de responsabilidade fiscal e o dinheiro destinado para esse fim tem que ser gasto com esse fim. Então não podemos e preferimos devolver e devemos devolver esse dinheiro aos irmãos que precisam. Isso chama-se exemplo, pois algumas cidades esses recursos escoam pelo ralo, financiando campanhas políticas e por aí vai. Que bom se um dia essa casa também devolver, senhor presidente, dinheiro do município. Quem sabe um dia nós vamos chegar ao ponto de devolver, né, dinheiro, a exemplo de algumas outras cidades, como Maraputi, que devolve 700 mil reais por ano.
Com toda a vênia, colega Rafael, como questão de ordem, presidente, eu gostaria que o senhor ilustrasse mais uma vez o espaço dedicado às explicações pessoais. Senão nós estaríamos renovando o grande expediente a cada fala nas explicações pessoais. É muito importante, apenas para a gente corrigir o andamento da sessão, vereador Rafael, para que efetivamente nós tenhamos uma sessão... Muito bem colocado, Edilson Fernandes, porém inoportuno a sua colocação, pois aqui são as explicações pessoais que eu estou falando, pois ele referenciou a minha pessoa e eu tenho todo o direito regimentalmente amparado de respondê-lo. Tudo que eu estou comentando aqui foi a fala do Edilson. Se eu estiver errado, senhor presidente, pode me corrigir. Eu fico um pouco triste que ele usou um pouco do meu tempo, eu tinha mais algumas coisas, mas em outra ocasião a gente continua. Muito boa noite a todos. Seguir a vereadora Sandra Negrini. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, rapidinho, já que a gente está sempre aqui nessa fala de governo do Estado, governo municipal e fica esse entorno, eu acho que nós temos, como já falamos várias vezes, que ir em busca da parceria, né, resolvermos esta situação, para o bem do município de Jaguariaíva. Então, de certa forma, me sinto citada por estar comentando sempre a respeito de ações do governo do Estado. Então, eu quero aqui, vereador Adilson, buscar, junto a todos nós aqui, uma parceria, quando o senhor oportunamente fala a respeito da questão do governo do Estado, que não tem contribuído, eu gostaria que tivéssemos, então, o número desses protocolos, desses pedidos que é feito ao governo do Estado, que eu me proponho, juntamente, eu acho que com todo o pessoal aqui da mesa, a ir em busca, junto ao governo do Estado, para que atenda. Mas nós precisamos ter o número desses protocolos para que nós possamos ir em busca de que o governador cumpra esses pedidos. Então, a gente propõe aqui essa parceria. Obrigada. Seguir o vereador Nelson. Da penúltima reunião do dia 15 de abril, o vereador Adilson Fernandes, Adilson o Gordo, ele estava me respondendo um ofício que eu solicitei no dia 12, Adilson, tá? Um ofício que eu mandei ao gabinete do prefeito pedindo explicações com questão à sua função da prefeitura. Naquela ocasião, já do dia 12 da sexta-feira, isso foi protocolado às 15h30, já foi de conhecimento do vereador. Já na segunda-feira ele chegou aqui, como diz, eu perguntei para o prefeito, daí o vereador chegou aqui e já me deu toda a resposta que eu tinha perguntado. Então, para que eu estou aqui? Para pegar e pedir informação ao gabinete do prefeito. Mas naquela ocasião o vereador chegou aqui, explanou o pensamento dele, a resposta do prefeito, enfim, veio por terra aquele ofício que eu fiz, que era o ofício 02/13, protocolado no dia 12/4, aonde eu perguntava o que era o cargo exercido pelo vereador. Deixar bem claro que não tenho nada contra o Gordo, eu sei, é um cara trabalhador, sai cedo, lida com o ônibus dele e desempenha bem a função dele, mas só que tem coisa que não adianta querer tirar a gente para louco, né? Porque a gente tem coisa que a gente está vendo. Então, nessas condições que eu fiz o pedido. Tanto aqui, o prefeito respondeu. Se fosse para me perguntar para o Gordo, eu já tinha perguntado por aqui mesmo, daí para que eu faço ofício e mando para o prefeito? Mas o prefeito respondeu. Obrigado, prefeito, que veio a responder. Então, quanto à função que exerce, informamos que o servidor de cargo proveniente efetivo do motorista senhor Adilson Passon Félix,
exercendo plenamente a função para a qual prestou concurso integral serviço público. Contempla informado que o veículo da frota dirigido pelo mesmo é uma picape S10, placa AMK 0418. Então, no mesmo ofício, ele diz lá: informamos que o servidor Adilson Passon Félix foi nomeado em 2 de abril de 2012, através do decreto 164/12, no cargo de motorista C, D e E, estando sujeito a estágio probatório por período de 3 anos, cumprindo uma carga horária de 40 horas semanais. Então, a questão dele ser trabalhador, eu não estou questionando, mas só que será que ele só está desempenhando a função de chofer, como diz o doutor Gilberto? Então, fica aqui a minha resposta. Questão de ordem, senhor presidente. Só quero pedir desculpa da minha falha, que não pedi autorização para falar aqui da mesa. Vou me corrigir. Sem problema, vereador. Senhor presidente, peço autorização para falar daqui. Eu quero dizer que no calor da nossa fala, eu manifestei minha indignação com relação à cassação da aposentadoria do ilustre cidadão jaguarivense, um grande prefeito e grande cidadão Silas Gerson Aires, e esqueci de manifestar a mesma indignação pela cassação da aposentadoria do meu amigo Durval Ataíde Filho, popular Badeda. Quero apenas manifestar minha indignação, esperar que essa injustiça seja reparada e manifestar também meu apoio a todos os meus colegas funcionários públicos que têm sido sistematicamente perseguidos pelo Executivo. Muito obrigado. Gostaria rapidamente de conversar com os seus vereadores. Infelizmente está havendo controvérsias com relação a essa parte da sessão, né, na interpretação dela. Eu estou vendo que eu acho que nós, em concordância com os demais vereadores, acho que vamos acabar retirando, né, explicações pessoais, né, para evitar assim discussões, e nós vamos procurar um entendimento melhor. Agora, com relação, Rafael, aquilo, em termos de economia, a gente entende, a gente se preocupa, né, como citou o vereador Gordo, Adilson Gordo, de quando ele disse, defendendo, né, o porquê da reivindicação da Câmara com relação ao repasse do dia 20, e nós também não estaríamos cumprindo com o que o regimento interno desta casa determina. São órgãos distintos, né? Eu acho que não justifica, de repente, o meu erro ser justificado pelo erro do Executivo, e da mesma forma o erro do Executivo ser justificado pelo meu, né? Então, eu acho que cada um responde pelos seus atos. E com relação à economia, eu acho muito justo, inclusive, né, em meu pensamento, e depois poderemos levar adiante os demais vereadores, com relação até a redução, né, corrigimos aqui, eu, o doutor Gilberto e o pastor, que fomos vereadores anteriormente, na redução dos nossos salários, se for o caso, e também dos secretários municipais, né, da prefeitura. Eu tenho certeza que irá trazer economia, como também fará justiça, né, nessa redução, na melhoria de salário das enfermeiras, como um exemplo, que ganham hoje um salário mínimo, né, e a responsabilidade delas é a mesma como qualquer servidor público municipal. Quero agradecer, assim, a presença dos senhores vereadores, do público aqui presente,